Ou a paz do Senhor Jesus para você, Tony França e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus nos abençoe ricamente e abundantemente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tony França, olha, eu sei que eu já entrei um pouco atrasado, que eu disse que eu vou fazer duas participações, né? E aí a gente tem que só abrir aqui, e aí eu vou sair fora para você passar a oração da irmã Carmosa. Ou a irmã Conceição, né? Mas a gente vai abrir o programa agora, né? E aí eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia aí no livro de Salmos 67. Salmo 67 que diz assim: a majestade, o reino de Deus abrange toda a terra. Pelo menos esse é o propósito de Deus. Então vamos. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Love-te a ti, ó Deus, os povos, love-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Love-te a ti, ó Deus, os povos, love-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra o temerão, e andarão no amor e no teu temor. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Eu quero que você abra o seu livro aí também, a sua Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e os vossos velhos terão visão e profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e servas. Naqueles dias derramarei do meu espírito. Aleluia. Então, meu amigo e minha amiga, aí está. A gente tem anunciado para que todos os povos de Deus, seja cristão, evangélicos ou não, tomar posse das profecias que nos promete, né? Deus promete que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É claro, está falando de homem. O Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Olha, se Deus faz morada dentro de você, então você pode pedir o que quiser, que ele fará. É promessa dele. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e será feito. Tudo o que pedir o Pai em meu nome, eu o farei. Essa promessa já estava, ou já está no livro de Jeremias. Desculpa. O livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Este é o concerto que farei com a casa de Israel. Casa de Israel é o povo de Deus. Então diz assim: farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias?
depois que a palavra de Deus for anunciada em toda a terra. E aí, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles me serão povos. Então, e aí, se cumpre o que o Senhor Jesus disse, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo que pediu o Pai em meu nome, eu o farei. Então, é necessário primeiro que a pessoa se alimenta da palavra de Deus, que ele ouça, que ele medite. Então, aí você vai se encher do conhecimento e fé, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. A fé não vem simplesmente porque você tomou um banho aí no rio, né? Ou numa piscina, simbolizando o batismo, né? Não. A fé, ela vem mesmo sem batismo. A partir do momento que você lê a Bíblia Sagrada, e aí você dá ouvido às promessas que ela nos traz, que ela nos promete, então você já entrou para o reino de Deus, porque você recebeu a unção, o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é através de um copo de água, não é através de uma piscina ou de um rio. O batismo com o Espírito Santo e todos os dons espirituais vêm após você receber a palavra de Deus e obedecer. Fazer uma lavagem em vós mesmos. Não é necessário que alguém prega para você. Se você lê a Bíblia Sagrada, começar a ler no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem aos Romanos, você pode ler os Atos dos Apóstolos para você se encher mais de experiência. Ver o que aconteceu com os apóstolos, né? Os milagres que eles realizaram, né? Mas aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, aí está a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, por todo o ser humano, os cristãos. Também diz aqui no livro de aos Hebreus capítulo 8, no versículo 10, diz assim, ó, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, olha, conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por quê? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais, diz o Senhor. E aí, você quer mais ainda a afirmação da palavra de Deus? Como o próprio Jesus diz, como está escrito, o testemunho de duas pessoas, quer dizer, será concordado, né? Então, quando duas pessoas ou mais concordar na terra, será concordado no céu. Quer dizer, tem que estar em concordância, em santidade, em santificação. Então, os profetas, eles entraram em concordância, sem nem ao menos conhecer um ao outro, nem saber o que um tinha profetizado, porque os livros eram a parte, né? Eram os rolos de pergaminho. Então, quer dizer, era um separado do outro, um guardado num lugar, outro guardado no outro. Um profeta veio numa época, outro veio em outra época, de
200, 300 anos, mas aí há uma confirmação na própria Bíblia Sagrada depois delas se ajuntarem, né? Então, aí o que diz o livro de Jeremias, o que diz o livro de aos Hebreus, confirma também o livro de João, Apocalipse. Diz assim, 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aí, a gente pula para o versículo 6 de Apocalipse 21. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, aí está. O derramamento do Espírito Santo, como diz Joel, capítulo 2, 28. E como confirma Jeremias 31, 33. E confirma também aos Hebreus 8, 10. E aí Apocalipse 21. Então ele diz assim, o Espírito Santo não vai habitar numa casa suja. Para você receber o Espírito Santo e ter esses dons espirituais, ser participando do reino de Deus, é preciso que você esteja lavado. E aí, como diz assim, o versículo 8 de Apocalipse 21, mais, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aí está. A pessoa, quando foi pregada a palavra de Deus, ela renasceu, nasceu de novo, mas depois se desviou e adentrou para outros caminhos. Aí vem a segunda morte, e na segunda morte, aí já não tem mais participação do reino de Deus, nem aqui e nem na vida eterna. Aí a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Mas você não basta só saber, tem que praticar. Receba a palavra de Deus, coloca em uso. Eu falei aí na mensagem que eu passei anteriormente, é você que tem que profetizar a vida, a sua vida, o seu futuro. É você que tem que profetizar. Você tem que profetizar o bem para a sua família, o bem para a sua cidade, o bem para o seu país, o bem para toda a terra. Agora, você tem que profetizar e tem que vigiar. Você tem que velar pelas suas palavras, velar em oração. Você tem que orar todo dia. Então você não pode... Não, eu profetizou, e daí? Profetizou, está em santidade, continua em santidade, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então, quer dizer, pode contar com certeza que a bênção vem. Então, você vai alcançar a bênção. Aquelas petições que você fez na oração, você vai alcançar. Agora, se você cambalear, se você tropeçar, se você cair, aí, meu cara, aí você entra para o quadro de Apocalipse 21, 8. Não precisa se estar repetindo. Você mesmo pode dar uma olhada, né? Então, aí está. E você também tem que parar de ficar trabalhando para esses gananciosos. No tempo de santidade, no tempo de você profetizar os seus bens para a sua família, você está profetizando em prol de uma entidade, prestando serviço para uma entidade religiosa, gananciosa. E aí, quer dizer, quando vem as tentações, você cai. E quando você cair, você já não está mais sendo
iluminado, você não está sendo mais casa de bênção, você não está sendo mais a moradia do Deus, porque você já caiu, você tropeçou. E aí, quer dizer, as suas orações não passam mais do teto. E aí, quer dizer, você perdeu o seu tempo orando, profetizando em prol dos falsos cristos, para manter a casa dele em pé. E aí, quando você vem cuidar da sua, você já não tem mais força. Por isso, não perca tempo. Começa agora a profetizar o teu futuro, o futuro da tua família. Profetiza o futuro da tua cidade. Profetiza o futuro do teu país. Profetiza o futuro do mundo. E aí o Senhor Jesus cumpre aquilo que ele disse. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. E deixa que esses falsos cristãos, que esses falsos cristos, deixa eles ser envergonhados. Deixa a casa deles vazias. Eles vão profetizar, não vai acontecer mais nada. Por quê? Porque não tem mais aquelas lâmpadas que estavam ao redor, alumiando, dando força para eles. E aí, a casa vai cair. Então, esse é o programa Expressão da Verdade, que veio para trazer a luz e acordar aqueles que estão adormecidos. E aí está. Disse o Senhor Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. E aí se completa o que diz Joel: e há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas terão visões. Quer dizer, profetizarão, terão visão de um futuro melhor. Você vai profetizar aquilo que você quer para você. É você que projeta. Então, não fique você segurando, sendo coluna desses gananciosos que só ficam falando que Jesus vai vir para arrebatar os seus e tal, e você fica na guarda que Jesus vai vir para arrebatar. É isso que está escrito? Não está escrito em João capítulo 14, 22? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar é praticar, guardar é obedecer. E aí o meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Amém? Então, em França, boa noite e a paz. Sim, agora você pode fazer o seu comentário e passar a oração da irmã Conceição. Ela já mandou, não? Sim. 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 Hum. Certo. Sim. O fixo está mudo. Ah, sim. É porque, sei lá, eles já estão acostumados a isso aí, eu não sei qual é o esquema que eles têm com as operadoras, que às vezes para uma operadora dá desconto, para outra não dá, e assim, eles já sabem como ligar, né? Sim. Agradecer, rapaz. Sempre já essa mensagem aqui. Jesus, Luiz Mendes, mandou um abraço para você. Luiz Mendes aqui do Pai Jeremias.
Luiz Mendes, o meu abraço para você também e a sua família. Que Deus abençoe ricamente e abundantemente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã Valdária também. Um abraço para você, irmã Valdária. Outro para você também, irmão Valdária. Que Deus abençoe. Pessoal lá de contentamento, Luiz. Um abraço para eles também, né, Luiz? Um abraço para Edmilson, irmão Brena. Edmilson, um abraço, irmão. Edmilson e o Dema, né? Quem foi que mandou mais mensagem aqui foi a Lucélia. Ela mandou um abraço para você. Participando aqui do nosso programa também. Um abraço, irmã Lucélia. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. Que Deus possa ouvir as suas orações. Rapidinho também, deixa eu falar aqui. Em Aruíra, Paraíba, Bernardino, sua esposa Marilei. Em Serrais da Cancela, aí, pertinho de você, em São Paulo. Sim. O Severino com a sua esposa Josânia. Um irmão, um na Paraíba, outro em São Paulo. Mas tá ligado com a gente, Luiz. Certo. Um abraço para todos vocês, pessoal. Que Deus possa iluminar vocês. Dar o dom de entendimento, de discernimento, de interpretação. Como eu acabei de apresentar, falar para vocês que o futuro de cada um depende de cada um de nós. Cada um temos que profetizar a respeito da nossa vida futura, da vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Né? Como diz aqui, não mais falarão ao seu próximo, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Mas é necessário que vocês leiam a Bíblia, faça reunião familiar, e vão lendo e tal. Ouça os programas evangélicos, que vocês podem depois analisar qual é o que está pregando a verdade e qual é o que está pregando a mentira. Quem está enrolando e quem está simplesmente levando o evangelho de Deus sem segunda intenção. Sem a intenção de saquear seus bens materiais. Existe por aí entidade que está mandando até as pessoas doar para a igreja e tal, você que já está de idade e tal. Realmente é uma falta de vergonha, perderam o temor de Deus. É falta de vergonha, é falta de temor. Agora, você não tem que ficar orando por esses caras que estão aí na liderança, né? Você não tem que ficar orando por eles. Você tem que pedir para Deus dar um basta nesses falsos pregadores, nesses gananciosos que acham que a palavra só foi revelada para eles e para outros não. Então, a gente está pregando para que as pessoas não mais sejam cobaia, não sejam mais bobo. E eu ouvi um certo testemunho de um camarada que é líder de uma igreja falsária, né? Ele dizendo assim, imagina se o boi soubesse a força que ele tinha, né? Ele não ia carregar a carroça, né? Ele ia virar aquela carroça e jogar o carro, o passageiro, quer dizer, o que estava tocando ele, jogar no chão. Quer dizer, ele estava falando contra ele mesmo. Porque se todo o pessoal que está trabalhando para essas entidades aí, que diz ser religiosa, né? Se todos conhecessem a verdade e parassem de interceder por eles, a casa caía. O que sustenta esse povo é exatamente a ingenuidade daqueles que estão vivos na fé. Está vivo na fé, mas aí está cego no entendimento. É por isso que o programa Expressão da Verdade está para esclarecer a verdade. Você não depende de nenhum sacerdote para as suas orações chegar até Deus. Você não depende nenhum de um sacerdote, nem do Papa, nem do pastor, nem do padre, de ninguém. Depende exclusivamente só de você. Essa palavra quem garante não sou eu. O Senhor Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Então, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Se o boi soubesse a força que tem, seria puxar a carga, seria puxar aquela carroça. Ele virava o contrário, jogava aquela carroça fora, ponhava aquele que estava açoitando ele debaixo do pé dele. Então é assim. E assim também acontece. Você que está trabalhando de obreiro aí para essas entidades,
castigando o seu corpo com jejum, com oração, com santidade, vigiando noite e dia, quer dizer, só para manter a mordomia daquele falso Cristo. Se você soubesse a força que você tem, não era ele que ia dominar você, você dominava ele. Ah, eu tenho experiência disso, eu tenho experiência. No começo da minha fé, Deus me revelou a verdade. Um desses famosos aí só não caiu porque as outras entidades religiosas começaram a interceder por ele. Senão ele foi para a cadeia, ele de lá não mais ia tocar ministério nenhum. Mas essas coisas tá oculta. E você precisa sentar o joelho no chão e pedir a Deus, como o Senhor Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele que ele quiser revelar. Então, eu falo sempre para vocês: sente o joelho no chão, peça a Deus entendimento, peça sabedoria, visão das coisas espirituais. A Bíblia, ela tem 7 chaves. Então você vai batendo aqui até você achar aquela chave certa que é a que você precisa. Ok? Deus abençoe. Estou em França, a oração. Vamos lá. Vamos lá, Luiz. Eu vou colocar aqui, tirar um pouquinho aqui o cabo. Fica aí na linha aí, Luiz. Fica Sim. na linha aí. Eu vou tirar aqui o cabo para nós ouvir aqui a palavra de Deus, a mensagem da minha irmã Conceição Campos. Agora são 18 e mais 39 minutos, programa de Expressão da Verdade até às 19 horas. Você ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A conexão de resposta. Então, se conversa rápido, essa palavra no versículo, a palavra de Deus, que está em Mateus 6:33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós tem pelos dias de amanhã, porque os dias de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu ano. Então nós vamos se preocupar, o que vamos comer, qual que vamos vestir, como vamos cantar. Não. Vamos se preocupar. Então, ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é cura, libertação e é salvação. Essa palavra é alimento da nossa alma. Porque nós estamos precisando ser alimentados da palavra de Deus, mas precisamos ser obedientes a Deus. Então, obedecer a Deus. E praticar e obedecer a palavra. A palavra de Deus. Então, Deus vai ser bom quando você trazer o alimento da palavra de Deus, vai trazer a palavra. Essa palavra é a palavra de cura, de libertação e salvação. Em nome de Jesus. Vamos ouvir e utilizar, porque é bênção para a nossa vida. A palavra de Deus. E o irmão, que nosso amigo em França, traz a libertação de nós, e já temos uma palavra para nós. Deus abençoe em Cristo Jesus. E colocar assim. Amém, irmã Conceição Campos, falando aí, dando sua mensagem aqui para o nosso programa.